Hoje nós vamos falar sobre testamento. Eu sou o Dr. Lucas Marabese Ferrari. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o testamento, sendo a principal delas quem pode ser o beneficiado, como se deve fazê-lo, quais são as formas de testamento. Vamos explicar nesse vídeo. O testamento é muito importante porque pode ajudar na organização patrimonial e principalmente evitar conflitos entre familiares. Mas afinal, o que é o testamento? O testamento é um documento legal que visa principalmente definir o quanto você pode deixar do seu patrimônio para outra pessoa. O testamento é importante para garantir que bens previamente definidos sejam deixados para pessoas específicas, como parentes e amigos, evitando assim conflitos na divisão de bens. Caso não exista testamento, a partilha será feita através da vocação hereditária, previamente definida por lei. Uma das dúvidas mais frequentes é o quanto eu posso deixar em testamento. Bom, isso vai variar. Se existirem herdeiros necessários, ou seja, filhos, você tem o limite máximo de 50% do seu patrimônio a ser testado. Os outros 50% necessariamente será deixado para os herdeiros necessários. De outra sorte, não havendo herdeiros necessários, é possível testar a totalidade do seu patrimônio. Existem 3 formas de testamento: testamento público, testamento cerrado e testamento particular. O testamento público é feito através de escritura pública em cartório e precisa da presença de 2 testemunhas. Seu registro está no colégio notarial e é acessível em inventário. A segunda forma é o testamento cerrado, escrito pelo próprio testador. Tem conteúdo sigiloso, conhecido apenas por ele. Deve ser levado ao cartório na presença de 2 testemunhas para aprovação após falecimento. O testamento cerrado não fica armazenado em cartório, o que pode dificultar a sua localização após a morte. Além disso, pode ser invalidado se aberto antes da morte do testador ou se houver erros em sua elaboração. A terceira forma é chamada de testamento particular. Pode ser efetuado pelo próprio testador ou por algum terceiro a seu pedido. Esse testamento precisa de 3 testemunhas. Estas testemunhas devem assinar o documento e confirmá-lo em juízo após a morte do testador. Essa forma de testamento é a mais simples, porém a mais suscetível à anulação. Por isso, não é a mais recomendada. A forma mais recomendada de testamento é a do testamento público, já que garante um maior grau de validade e eficácia. Uma dúvida comum é se o testamento pode ser revogado ou não. E a resposta é sim, o testamento pode ser revogado. O testador pode revogar o testamento total ou parcialmente através de um novo testamento ou através de escritura pública. O testamento traz algumas vantagens, como a flexibilização, pois permite ao testador distribuir os bens de forma personalizada. A personalidade de ajustes também é um benefício do testamento. Afinal, pode-se revogar o testamento a qualquer tempo ou alterar. E por fim, talvez a maior vantagem do testamento seja que ele é uma alternativa à doação, vez que ele não transfere o bem imediatamente. Porém, existem também desvantagens em relação ao testamento. Uma das mais comuns desvantagens do testamento é o conflito entre herdeiros. Caso o testamento gere conflito entre herdeiros, é possível que a partilha dos bens seja ainda mais complicada e demorada. Outro ponto negativo é que, ainda que haja a possibilidade da lavratura de escritura pública de inventário extrajudicial, com o testamento é necessário, no mínimo, a autorização judicial, ou seja, o juiz precisa autorizar, demandando mais tempo para que seja efetuada a partilha. Por fim, outro ponto negativo do testamento é que os bens não se transferem imediatamente. É necessário a realização do inventário e, portanto, todos os trâmites inerentes a ele. Pois bem, o testamento é ferramenta importante para a organização de patrimônio e evitar conflitos, mas não é a única ferramenta. Portanto, é necessário que se consulte um profissional especializado para entender, no seu caso, qual o melhor caminho a se seguir.